Olá, minha gente, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando de aprender sobre o Espírito Santo. Hoje a gente vai ver sobre a identidade do homem, a identidade que Deus deu ao homem. E o fruto do Espírito Santo. Eu quero chamar a atenção já para essa palavra, que está no singular, né? Fruto. Porque a gente ouve muito por aí frutos do Espírito Santo. Quando, né, lembra daquelas palavras lá de Gálatas que fala de amor, de paciência, de longanimidade, de domínio próprio. Na verdade, essas palavras são aspectos que o Espírito Santo quer desenvolver em nós como um fruto, né, um produto da sua presença. Amém, queridos? Então vamos lá. Iniciando. A nossa origem, né? Deus nos deu uma identidade. Como que isso aconteceu? Olha lá, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Três coisas que nós temos que salientar nesse versículo. Primeiro, Deus formou o homem do pó da terra. Segunda coisa que nós temos que salientar: soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E a terceira coisa que nós temos que salientar é que dessa união, né? Ali diz assim: e o homem passou a ser. Então, da união do pó da terra com o fôlego de vida que veio das narinas do próprio Deus, surgiu a nossa alma. E o homem, então, passou a ser uma alma vivente. Olha que lindo, gente. Nós somos alma vivente, tá? Muitas vezes vocês ouviram falar que o homem é um espírito que tem corpo e uma alma. Não, isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Alguém ensinou errado e isso foi tomado como uma verdade. Então vamos corrigir o nosso conceito, tá? O homem é alma vivente. Desde Gênesis, desde o início, desde a criação, ele é alma vivente. Ele tem um espírito, porque o Senhor Deus soprou esse espírito, né? E ele tem um corpo natural, porque o Senhor Deus fez um corpo de barro para Adão. Então, a palavra diz que nós somos pó, né? O nosso corpo é pó. Por quê? Porque ele foi feito de barro, ok? Então, só para dar uma complementada, o que eu quero dizer? Nossa alma é o nosso eu. Daqui a pouco a gente vai detalhar mais um pouquinho, tá? E nós temos, então, dois corpos. Um corpo espiritual, que vai se comunicar com o Pai, que é o próprio Espírito que o Pai soprou em nós. Depois nós vamos ver também de onde veio esse Espírito, né? Onde Deus criou esse Espírito. E nós temos também um corpo natural, um corpo físico, que é esse que a gente vê, toca, sente, ok? O que nos tornamos? Veja bem, nós fomos feitos com um propósito, né? Nós somos feitos para ser alma vivente. Porém, né, nós nos tornamos, depois do pecado, algo bem diferente, né? Antes do pecado, nós éramos revestidos da glória de Deus, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Porém, o pecado entrou no mundo quando Adão e Eva resolvem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí nós nos tornamos um produto do meio, ok? Um produto da nossa família, aquilo que a nossa família imprime em nós, da escola que frequentamos, né? Então aí vem já começa a companhia, né? Os coleguinhas da nossa infância, tá? Depois do trabalho, então os colegas de trabalho, chefes, clientes, todos os relacionamentos, né?
Inclusive os relacionamentos pessoais, tipo namorado, namorada, né? Também para aqueles que entram, né, que participam de alguma igreja, os relacionamentos da igreja, e devemos agora incluir um quinto item, né, que é a mídia. A mídia também nos forma, a mídia também imprime em nós conceitos. Eu não estou dizendo que são conceitos certos ou que são conceitos errados. Não, é que nós somos um conjunto de tudo isso, ok? Nosso espírito, quando nós nascemos, nasce morto em nós. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, né? E quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram, o espírito deles morreu. Ok? Morreu para quem? Morreu para Deus. E nós herdamos no nascimento físico esse espírito morto, né? E como nós temos o espírito morto para o Senhor Deus, nós não somos úteis para Ele, certo? Então nós nos tornamos inúteis para Deus. Olha que grave que ficou, né? As consequências do pecado, lá daquele pecado de Adão e Eva, não estou nos isentando, ok? As consequências do nosso pecado, né? São muito mais graves do que a gente imagina, tá? Então, ser inútil para Deus é algo muito sério, ok? E como Deus restaura isso? Ele restaura isso com a morte de Cristo na cruz. Por quê? Porque ele tem um projeto, né? Ele tem um projeto para a redenção do homem. Aí você pode perguntar assim, ué, por que se Deus queria tanto salvar o homem, por que Deus deixou o homem cair em pecado? É importante para nós, quando alguém nos ama, né, que esse amor seja sincero, que esse amor seja real, né? Que esse amor venha lá do coração, que ele não seja só uma aceitação, um concordar simplesmente porque é mais cômodo ou porque eu não conheço outro lado, né? O que o Senhor Deus quer é o nosso coração. Então, ele permitiu que o homem experimentasse do outro lado, né? Experimentasse como é viver sem ele, para que valorizasse a vida com ele. Porque se o homem não conhecesse o outro lado, né? O lado do erro, o lado do pecado, como o homem poderia se entregar totalmente a Deus? Então, quando aceitamos a Cristo, o nosso corpo, que é matéria, que é corruptível, né? Quando morrer, vai voltar ao pó. Porém, no fim dos tempos, Deus tem um corpo glorificado para nós. Um corpo que não adoecerá, um corpo que não morrerá, um corpo que não envelhecerá. Olha que bacana, né? A nossa alma, vamos falar um pouquinho sobre ela. A nossa alma é composta da nossa razão, da nossa emoção, do nosso intelecto, da nossa vontade, do livre-arbítrio, de sentimentos. A nossa alma, gente, é o nosso eu. É aquilo que nós somos aqui dentro de nós, tá? E ela é, depois que aceitamos Jesus, transformada progressivamente até a sua maturidade. Por quê? Por que eu falo isso? Watchman Nee tem um livro que fala sobre o poder latente da alma. Quando a gente nasce e o nosso espírito está inútil, ou seja, morto para Deus, a nossa alma pensa que pode tudo, né? Nós nos tornamos pessoas soberbas, né? Nós nos tornamos pessoas intolerantes, por mais bondosas que queremos parecer, né? Por mais compreensivas que queremos parecer, temos um amor próprio, um egoísmo, né? Muito grande. Por quê? Porque a nossa alma está mandando sozinha, tá? Então a razão vai dizer eu sei, a emoção vai dizer eu sinto, o intelecto vai dizer eu conheço, né? Essa é a minha vontade,
eu decido assim e meu sentimento é assim. Não importa o dos outros, né? Mas Paulo nos adverte, Pedro também nos adverte, Lucas também nos adverte em seus escritos, em suas cartas, né? Que a nossa perseverança vai confirmar a salvação da nossa alma. E ainda, nós estamos buscando o nosso alvo através da fé, né? Que é a salvação de todo o nosso ser, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Para que haja salvação de todo o nosso ser, a nossa alma não pode mandar. A nossa alma não é soberana. Ela tem que sujeitar-se ao Espírito Santo e ao nosso espírito, que se comunica com o Espírito Santo do Pai. Amém? O nosso espírito, ele foi gerado em Deus. Zacarias 12 fala assim, ó: esta é, pois, a palavra de Yahvé para Israel. Yahvé é Senhor, né? Yahvé é Deus, tá? Palavra do Senhor que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Olha isso, gente. E forma o espírito do homem dentro dele. Então, o nosso espírito foi formado dentro de Deus. No ventre de Deus, diz algumas... Oh, Senhor, eu fiz uma besteira. Espera lá. Pronto, agora já está restabelecido. Desculpem, gente. Voltando ao nosso assunto, né? Então, o nosso espírito é formado dentro do ventre de Deus, conforme diz algumas versões bíblicas, né? Então, imagine o seguinte: quando o espermatozoide penetra no óvulo, Deus sopra do seu espírito naquele ovo humano. Veja, ali já começa a vida, né? O espírito do homem já está ali dentro, né? E quando esse bebê nascer, depois que tiver entendimento, aceitar a Cristo, esse espírito que já está dentro dele é vivificado. Aí realiza-se aquilo que Jesus falou a Nicodemos, né? Que ele disse que importa nascer de novo, né? Esse então vai ser o segundo nascimento. Amém, queridos? Deus é o Pai dos espíritos humanos. Olha lá, Hebreus 12. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos, que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos? O Espírito tem uma mudança instantânea. Ele nasce de novo, quando a gente aceita a Cristo. Ok? E o que é então essa maturidade que nós buscamos, né? Desenvolver o nosso corpo, desenvolver o nosso espírito e desenvolver a nossa alma, né? Ao ponto de chegarmos a essa maturidade, né? Ao ponto de mostrarmos o fruto do Espírito Santo em todos os seus aspectos, nas nossas atitudes, no nosso cotidiano. Veja lá o que diz Romanos 8, né, é muito interessante, né? Olha só. Porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, nós fomos escolhidos antecipadamente. Essa palavra de antemão quer dizer antemão, né? Quer dizer antecipadamente, tá? Também os predestinou. Então, o Senhor Deus nos conheceu antecipadamente. Quando ele soprou o nosso espírito, ele já nos conhecia, né? Também nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. O Senhor Deus quer que sejamos a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro
o primeiro criado entre muitos irmãos. Legal, né, gente? O que o Senhor Deus deseja é que nós sejamos iguais, né? Sejamos a imagem de seu Filho, sejamos a imagem de Jesus. Então, como é que nós somos, como é que nos reconhecemos, né? Cada vez mais parecidos com Jesus? Conforme os aspectos do fruto do Espírito Santo se manifestem em nós. Conforme permitimos que o Espírito Santo cresça dentro de nós, tá? Quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós passamos a ser a sua casa, né? E automaticamente somos feitos filhos de Deus. Porém, o Senhor Jesus é o irmão mais velho, né? Ele foi o primeiro criado, o primogênito, ok? Nós temos que precisamos buscar ficar parecidos com ele. Mas não pense que isso vai acontecer por seu próprio esforço ou por seu mérito, tá? Não. Lembre-se que você nasceu com o espírito morto, né? Que você precisou aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida para que seu espírito nascesse de novo e então essa transformação começasse a ser produzida no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Amém? Então vamos lá. Essas palavras aqui são de Gálatas 5, diz assim, ó: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, dar ocasião ao pecado, né? Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E continua: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ande com o Espírito Santo. Não faça a vontade da carne. É isso que Paulo está falando. Porque a carne milita, ela briga contra o Espírito Santo e o seu próprio Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque o nosso Espírito deseja fazer a vontade do Espírito Santo. Ok? Porque são opostos entre si. A carne quer fazer a sua vontade, a alma quer fazer a sua vontade, certo? E o nosso espírito deseja fazer a vontade do Espírito Santo. Então, são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, tá? Então, uma tarefinha que eu vou dar para vocês agora procure no dicionário. É facinho no celular, né? Você tem dicionário. Procure no dicionário o significado das palavras que você não conhece aqui, tá bom? São pecados, né? Cada uma dessas palavras aí fala de pecados, ok? Mas o Senhor não quer que nós pratiquemos isso. Por quê? Porque não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que o Senhor quer que a gente faça? Que a gente deixe o Espírito Santo agir sobre o nosso espírito e que o fruto do Espírito Santo apareça, né? Seja visível em nossa vida, em nossas atitudes. E qual é o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é composto de vários aspectos, né?
O fruto do Espírito Santo é a maturidade espiritual, ok? Demonstrada em seus aspectos, no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão e no domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ok? Então vamos falar um pouquinho do amor, tá? É possível ser separado do pecado? Buscar o crescimento espiritual e ser cheio do Espírito Santo de Deus para fazer as obras que Cristo fazia? Claro que sim, né? Claro que sim. Quando aceitamos a Cristo, nós somos separados, ok? E aí começa um processo de crescimento espiritual, à medida em que permitimos que o Espírito Santo nos encha. E então podemos realizar as obras que Cristo fazia. Vamos já ver em seguida. Deus busca aperfeiçoar-nos através do Espírito Santo. Para isso, nós temos dons espirituais, fruto do Espírito Santo e dons ministeriais. Tanto os dons espirituais quanto o fruto do Espírito Santo estão relacionados entre si, tá? Por quê? Porque eles têm a mesma origem e buscam o mesmo resultado, ou seja, a maturidade do homem, né? E a maturidade da igreja. Então, o primeiro aspecto é o amor. É o amor que paga o mal com o bem. É o amor que é colocado pelo próprio Deus dentro de nós, que nos muda, que nos faz diferentes. Tá? Efésios 5 fala assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Jesus deu uma resposta de amor àqueles que o rejeitaram, àqueles que o crucificaram, àqueles que o humilharam, né? Aqueles que o açoitaram, tá? Jesus deu uma resposta de amor, porque ele não morreu apenas por algumas pessoas, apenas pelos judeus. Não, ele morreu por todos, por todo o homem. Amém? Esse aspecto do fruto é essencial no momento de exercer o dom da palavra de sabedoria. Por quê? A palavra de sabedoria é um dom do Espírito Santo, um presente que o Espírito Santo nos dá, que aconselha a outra pessoa, que orienta a outra pessoa numa dificuldade. Colossenses fala assim, e sobre tudo isso revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. O segundo ponto é a alegria. Gente, tá dois ali, mas tá um, mas é dois, tá? A alegria é baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. A alegria que temos, né? Ela não é baseada nas circunstâncias. Ela é baseada no amor que o Senhor Deus depositou dentro de nós, na graça, né? Da qual ele nos nutre, nas bênçãos e nas promessas e na sua presença, ok? Salmo 4 diz assim, ó, tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. O 97 fala, a luz é semeada para o justo e a alegria para os retos de coração. Com esse aspecto do fruto do Espírito, temos a capacidade de sorrir nos momentos difíceis e atribulados. Esse dom, a alegria, está relacionada com o dom da palavra de conhecimento, que é a palavra que traz à luz toda a verdade. A verdade gera alegria
em nosso espírito, por saber que Deus tem o controle total da nossa vida. O terceiro ponto é a paz. Paz é calma, né? É tranquilidade interior, é quietude no coração e na mente, né? Ela está baseada na convicção, na fé, né? De que tudo vai bem. Não há cargas, na paz não há peso, né? O Senhor Jesus é o único que pode nos dar a paz verdadeira. Não há paz que o mundo, não a paz que o mundo dá, desculpe, né? Baseada nas circunstâncias, mas a paz interior, né? A tranquilidade interior, a quietude do coração e da mente, né? Nós não temos uma mente agitada, né? Que vai de um lado para o outro, de um pensamento para o outro, ok? Nós temos paz. Olha o que diz Jesus lá em João para os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Veja bem, o Senhor Deus nos deu a sua paz, né? Nas palavras do próprio Filho, ele nos dá a sua paz. Se nós temos a paz de Deus ou a paz de Cristo, né? Que paz que é essa? É uma paz verdadeira. Não é uma paz de faz de conta. A paz está relacionada com o dom da fé, né? Quando há fé, a paz é trazida à situação. A paz é trazida para a situação, mesmo que seja uma situação muito difícil, né? A gente costuma dizer assim, ó, mas eu tenho paz, certo? Romanos 15, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, de toda alegria, né? E paz no vosso crer, na vossa fé, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quarto aspecto, longanimidade, é longo ânimo, perseverança, paciência, ser tardio para irar-se, né? Ou para entrar em desespero, ok? Efésios 4 fala assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando, dando suporte, ajudando uns aos outros em amor. No tempo de Deus, tudo é perfeito. Deus nos conhece e nos dá as coisas no tempo certo. Precisamos ter longo ânimo, né? Porque só assim nós vamos valorizar o agir de Deus. Eclesiastes diz assim, ó: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Longanimidade tem muito a ver com os dons de cura, né? Porque muitas vezes as pessoas buscam oração de pessoas de fé, né? Ou pessoas que têm o dom de curar e saem de lá sem receber a cura. Porém, essa cura vai se dando gradativamente, né? Paulatinamente. E quando a pessoa ver, ela já vai estar curada. Então é preciso ter longo ânimo, tá? Longo ânimo. Benignidade. Benignidade é doçura no trato com os outros, tá? É dizer coisas de boa maneira, sem querer magoar ninguém, né? Sem provocar dor. Colossenses 3:2, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ao nos enchermos do Espírito Santo, ele se encarrega de apagar a dureza do nosso coração. Então, isso não é uma coisa que surge porque a gente quer que surja. Isso é uma coisa que o Espírito Santo vai trabalhar em nosso coração.
E o fruto, esse aspecto do fruto, caminha junto com o dom da operação de milagres, né? O dom da operação de milagres, ele está ligado, por exemplo, à solução de problemas, né? Por exemplo, problemas financeiros, né? Problemas com aparelhos domésticos, problemas com não está muito ligado a problemas físicos, né? Problemas de relacionamento, tá? É o dom de operação de milagres. Amém? A bondade é o sexto aspecto. Bondade é zelo pela verdade, é retidão, é repulsa ao mal. Pode ser expressa em atos de bondade ou na repreensão e correção do mal. Lucas 10, Jesus fala assim: e chegando-se, pensou-lhes os ferimentos. Né? Ele está falando daquela parábola, né? Daquele homem que foi roubado e foi largado, né? Depois passou o sacerdote, aí passou um judeu, né? E por fim, então, passou aquele fariseu, né? E aí ele, não sei se foi o fariseu, mas enfim, o terceiro homem, né? Passou ali, pensou-lhe os ferimentos. Isso quer dizer assim, ó, o homem olhou para os ferimentos daquele outro homem caído, parecendo morto, e esses ferimentos doeram nele, né? E aí ele aplicou óleo e vinho, colocou sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria e tratou dele, né? Usou de bondade para com ele. No dia seguinte, entregou 2 denários ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar, né? A bondade, ela está relacionada com a virtude de ser bom, né? De sentir a dor do outro, né? É preciso pedir bondade ao Senhor. A bondade não nasce simplesmente dentro da gente, ok? Nós precisamos pedi-la ao Senhor. Podemos dizer que o dom da profecia está relacionada à bondade do Senhor, ou seja, está ligada à misericórdia do Senhor. Por quê? Porque aquele que profetiza, né, sobre a vida do outro, profetiza coisas boas, né? Mesmo que seja uma correção, é uma coisa que vai resultar em boa no final. Amém? Sétimo, fidelidade. Fidelidade é lealdade constante e inabalável. É uma comunicação plena, confiança em Deus, segurança em nosso coração, crer que quando algo vai acontecer, crer que algo vai acontecer mesmo que a gente não veja. A fé não pode estar somente na nossa mente, tá? Mas ela também está no nosso coração. Paulo disse assim, ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Onde Paulo guardou a fé? No seu coração, né? O aspecto da fidelidade ou da fé, tá? Está ligada ao dom do discernimento de espírito. É pela fé que reconhecemos se aquele espírito fala da parte de Deus ou não, tá? É pela fé. Mansidão é o oitavo aspecto. Mansidão é moderação, associada à força e à coragem. A pessoa mansa pode até irar-se, tá? Mas ela ira com equidade, né? Com equilíbrio, tá? E quando é necessário, né? E também ela sabe humildemente submeter-se quando preciso. 1 Pedro diz assim, ó, antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor
a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Números. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Ele não era assim, né? Ele foi ficando ao longo da vida, tá? Moisés não era fraco. Não é porque ele era muito manso que ele era fraco, não. Ele era moderado, ele tinha força e tinha coragem. Ele tirou o povo do Egito, amém? Ele ergueu o cajado para abrir o mar vermelho, ele trouxe as pedras com as tábuas da lei, né? Com os 10 mandamentos, pela segunda vez depois de o povo ter adorado a um bezerro de ouro. Lembrem-se? Lembram? Então, ele tinha muita coragem e muito autocontrole, né? O autocontrole, ou seja, a mansidão, está ligada à variedade de línguas. Por quê? Porque a variedade de línguas ela pode ser controlada pelo ser humano, né? O ser humano fala línguas estranhas quando ele quer, inicia, termina, né? Quando ele quer, ok? E o nono aspecto é o domínio próprio. Ter domínio próprio significa agir com sabedoria. E Paulo exorta todo homem a ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e temperante. O temperante aqui é tempero, é ter domínio próprio, sabe? É saber agir, ok? Não estar nem pendido muito para o lado, nem muito para o outro, mas saber agir de uma forma equilibrada, amém? Não perder a cabeça, né? Não sair de si, ok? Não se desesperar, certo? E agir na desesperança, né? Precisamos de temperança para sermos usados com o dom de interpretação de línguas, para não dizer aquilo que vem, né? Aquilo que vem do nosso eu, da nossa vontade, quando a gente está interpretando línguas estranhas. Amém, gente? E essa é a nossa aula de hoje, tá? Eu peço a todos que assistam com muito interesse, muito cuidado. Lá no final, deixem o seu comentário, pode ser aqui mesmo no YouTube ou então lá no nosso grupo do WhatsApp. Um beijo no coração e até segunda-feira, às 20 horas.